E aí, pessoas, estamos ao vivo, como é o dia de hoje, porque você deve estudar para concursos. Esse é o tema do nosso dia 2 da Maratona do Assistente Social. Peraí que eu estou fixando o comentário. Pra ver. Ah, meu Deus do céu, que deficiência que eu tenho para fazer isso toda a vida. Aí foi. Buenas noches, chicas e chicos. Estamos iniciando mais um dia da nossa maratona do assistente social, 7 passos rumo à sua aprovação. E hoje é o quê? Hoje aqui estou com o meu bom caderno. E hoje é o segundo dia da nossa maratona. Ontem foi bombástico. Bombástico ontem. E super interação, super engajamento. Eu gosto assim, eu não quero 1 milhão de pessoas na minha live, não. Eu quero 100 pessoas que participem da minha live, que conversem e que entendam o recado que eu tenho para dar. Áudio ok, vídeo ok, tudo ok, porque esse Instagram por esses dias está gostando de dar uma tombada que não é brincadeira em mim. Hoje, no nosso segundo dia da maratona do assistente social, a gente vai conversar sobre uma reflexão importantíssima, tudo ok, massa, que é a seguinte pergunta: por que você deve estudar para concursos? Não sei se você já se fez essa pergunta antes mesmo de decidir começar a estudar para concurso. Não sei se já passou pela sua cabeça essa pergunta. Por quê? Por que estudar para concurso? Por quê? É uma reflexão necessária, é uma reflexão importante, é uma reflexão que requer muita sinceridade consigo mesmo para poder saber o que realmente você quer. Estudar para concursos, quem é meu aluno, ou quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que é um processo. Não é um mês, não são 2 meses, não são 3 meses, pode ser, mas a regra é que não seja. Concurso não é uma solução de via rápida, eu já disse para várias pessoas. Mas o concurso tampouco é a única solução. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mais uma aula que vai desmistificar muitos conceitos que você já tem. Mais uma aula que vai fazer com que a gente saia daqui muito reflexiva. Então, preparem os cadernos, preparem as canetas, porque vocês vão ter muito o que anotar. Então, vamos começar. Deixa eu logo escolher aqui o primeiro slide. Não sei porque que isso aqui não fica em ordem, porque deveria não ficar em ordem, mas não fica em ordem. Mas vamos achar aqui o slide. Cobre um pouquinho o slide. Se vocês quiserem que eu desative os comentários, vocês me dizem. Mas para mim que eu acho que dá tranquilo pra gente ver. Você tem me resgatado para a vida, gratidão. É forte ouvir isso. Obrigada, Karina. Eu que agradeço a você por tanta confiança. E a única coisa que eu posso dizer é que tudo que você escuta aqui é a mais pura verdade absoluta. E que bom que essa verdade, a forma como eu tenho, a minha verdade está ali ajudando a, como você falou, resgatando você para a sua vida. Que bom, fico muito feliz mesmo. Obrigada por estar aqui. Bom, vou desativar os comentários. E daqui a pouco, eu ativo os comentários para a gente poder conversar melhor. Vamos desativar e eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. Por que você deve estudar para concursos? E aí, a primeira desmistificada dessa noite é o seguinte: faculdade não é o único caminho. Por que faculdade não é o único caminho? Somos uma geração, eu falo a maioria das pessoas que estão aqui, que temos 20, 30, 40 mais ou menos, somos de uma geração onde fomos ensinados que se faz necessário ter um diploma, se faz necessário ter um curso superior, porque assim você vai ser alguém na vida. Ponto. É a regra, não estou falando das exceções. Só que hoje, em pleno 2020, nós vivemos
uma era muito distinta daquela de quando nós tínhamos 10 anos, 12, 15 anos, que os nossos pais diziam: você precisa fazer uma faculdade, você precisa se formar, você precisa ter um emprego, uma profissão. Eles não estavam errados e não erraram propositalmente em falar isso. Naquela época era essa a via que existia. Mas hoje, em 2020, a faculdade, a meu ver, não é mais a única opção, não é o único caminho. Temos inúmeros profissionais qualificadíssimos que não passaram por faculdade. Exemplos: os grandes chefes de cozinha que não necessariamente precisaram passar por uma faculdade de gastronomia, que fizeram um curso técnico, um tecnólogo de gastronomia e hoje são grandes chefes de cozinha, donos de redes de restaurantes. Aí você vai dizer: professora, mas isso é exceção. Não, não é exceção, não. Por trás daquela pizzaria onde a gente come a pizza, por trás daquela hamburgueria onde a gente pede um hambúrguer, obviamente, por trás daquela churrascaria, tem pessoas lá na cozinha que a grande maioria não fizeram faculdade e tem a sua profissão e nem sempre menos remunerada, não. Às vezes até mais do que uma pessoa que possui um diploma de graduação. Então, gente, vamos parar com essa idolatria de que só vai ser alguém na vida quem tem uma faculdade. Que essa é a primeira grande mentira que contam pra gente durante toda a nossa vida. Não. A faculdade ela é um caminho, mas ela não é o único caminho. E além, a faculdade ela não faz milagre. Esse papel que a gente recebe quando termina, chamado diploma, ele não serve absolutamente para nada se você não tem condições técnico-operativas, teórico-metodológicas de honrar esse diploma. Então, o primeiro desmistificar dessa aula é isso. A faculdade ela não é o único caminho. A gente começa por aí. Inúmeras pessoas constroem a sua vida sem ter passado por uma faculdade. Algumas em condições piores, outras em condições melhores, outras normais. Mas inúmeras pessoas passam pela vida sem passar por uma faculdade. Segundo o desmistificar de hoje. O concurso, ele também não é o único caminho. Você pode empreender. Aí você vai dizer: ai meu Deus, lá vem ela falando de empreendimento. E aí eu quero quebrar um pouco, quebrar essa cortina escura que fizeram a gente acreditar que o empreendimento e que quem está do lado do empreendimento é mal, porque é capitalista. Pessoa que empreende é um empresário, todo empresário é filho da puta, todo empresário é ruim, todo empresário é mau. Eu quero quebrar um pouco com isso, apesar de muitos serem, sim, mas eu quero quebrar um pouco com isso, que quando eu falo empreender, para dizer que o concurso ele não é o único caminho, vender caneta Bic na porta de um colégio, quando se tem concursos, pode ser uma forma de empreender. Empreender significa você usar os recursos que você tem, nas condições que você tem e vender alguma coisa. As proporções que isso vai tomar são distintas. Podem ser grandes proporções, podem ser pequenas proporções, mas algum resultado trará, positivo ou negativo. Empreender pode ser você que está aí assistindo essa live, que é uma cozinheira de mão cheia, e que é assistente social graduada, mas que é uma cozinheira de mão cheia também, decidir começar a vender comida de bolo de pote para os seus vizinhos, na escola do seu filho. Você pode começar a vender comida fitness, que está muito na moda. Você pode começar a vender docinhos gourmet, din-din gourmet, brownies. Você pode começar a vender salada de pote. Isso é empreender. É com os recursos que você tem, nas condições que você está, você encontrar uma coisa para vender, que essa coisa vai ser a resposta da necessidade de muitas outras pessoas. Então, a faculdade não é o único caminho, o concurso não é o único caminho. Isso é a primeira coisa que vocês precisam saber. E aí a gente precisa saber, vou procurar aqui o outro slide, de acordo com esse caminho, que são 2 caminhos, você precisa ter determinadas opções, não? Primeiro, você
Você. E as opções que você tem. A sua vida normal. Agora eu acho que eu posso ativar os comentários aqui, que não. Dá pra ver, gente, tranquilo. Que é muito ruim ficar falando só, sem ver o que é que vocês estão falando. Opções diante desses dois paralelos, de que a faculdade não é o único caminho, o concurso não é o único caminho. Opções. Primeiro, estudar para passar em um concurso público, porque ele não é o único, mas ele é uma opção. Você tem essa opção, estudar para passar no concurso público. Segundo, empreender com algo que goste e que saiba fazer. Porque você precisa saber fazer. Tudo só vai para frente quando você sabe fazer. Terceiro, não fazer nada e aceitar as circunstâncias. Você pode decidir não fazer nada e aceitar as circunstâncias. Não é preciso que você faça alguma coisa. Você pode dizer, não quero fazer nada. Nessa semana, na aula da preceptoria do Clube do Césio, eu falei sobre isso, Na verdade, o título da aula era 5 perguntas que você deve fazer para você mesmo quando você não quiser estudar. E, dentre essas 5 perguntas, eu comecei a falar sobre vida e sobre pessoas que não tinham como projeto de vida passar em um concurso público, empreender e sim casar e ter filhos. É um projeto de vida. Não compete a mim dizer se isso está certo ou se isso está errado. E aí essa pessoa ela se encaixaria, por exemplo, em não fazer nada e aceitar as circunstâncias. E aí, gente, quando eu falo isso para vocês de todo o coração aberto, eu quero trazer a reflexão bem para si. Você tem 3 opções: estudar para passar no concurso público, empreender com algo que goste e saiba fazer, ou não fazer nada e aceitar as circunstâncias. As 3 opções elas trarão consequências. Por quê? Todas as escolhas trazem consequências positivas e consequências negativas. Só que antes de você chegar nessa escolha, você tem que analisar o seu entorno, você tem que analisar os seus pilares. E é por isso que eu trago esse slide aqui para vocês. Ó. Os pilares de sustentação. Esse triângulo é o que está no meio. Lá em cima tem você. E você pode ter 2 vertentes. A principal vertente, qualificado, desqualificado. Você pode ser uma pessoa qualificada, você pode ser uma pessoa desqualificada. E não vamos romantizar, porque a gente sabe. A gente sabe que existem pessoas qualificadas e pessoas desqualificadas. De lado você tem a família, que essa família, ela pode ser apoio, mas ela pode ser conflito. Nem toda família é boa, nem toda família apoia, nem toda família quer você voar, quer ver você voar, nem toda família é um sinônimo de um ambiente seguro, nem toda família é sinônimo de paz, nem toda família é sinônimo de... tá bom, perdão, vou desativar os comentários. Nem toda família é sinônimo de paz, nem toda família é sinônimo de refúgio. Existem famílias que são conflito. Existem famílias que são impasses. Existem famílias que atrasam. Isso é normal, infelizmente, mas isso é normal. E do outro lado você tem a sociedade. Essa sociedade, ela pode ser favorável se você pertencer a uma determinada classe social. A gente sabe, sim, que existem relações sociais distintas, relações sociais antagônicas, relações sociais que são chave fundamental para você entender onde é o seu lugar no mundo. Reconhecer-se enquanto a classe social a qual pertence é importantíssimo para saber qual é o seu lugar no mundo e o que vai ser necessário você fazer para alcançar o lugar que você deseja alcançar. Então, temos você, temos a família, temos a sociedade. Essa sociedade ela pode ser favorável a depender da sua condição social e econômica, e essa sociedade pode ser desfavorável. Partindo disso, a gente tem isso daqui. Peraí que eu vou abrir o slide. A realidade comum. Partindo disso, nós temos uma realidade comum. Tá aí você no cantinho, tá aí você no cantinho. Nós temos, em regra, todas as pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte
da parte da sociedade desfavorável. Por quê? Porque são proletários, porque são pessoas que, em sua maioria, vêm de famílias de origem muito humilde, com recursos muito escassos, são pessoas que possuem poucas oportunidades, são pessoas que têm que realmente se redobrar. Então, a realidade comum pode ser que uma ou outra não esteja muito nessa realidade aqui, o que eu acho muito difícil. Se estivesse fazendo uma live para médicos, pode ser que eu diria outra coisa, mas para assistentes sociais eu acho muito difícil. Então, o que a gente tem é a realidade comum. A realidade comum é uma sociedade desfavorável. Você já optou pela faculdade. Então, que você não possa empreender, você pode. Estou falando a primeira escolha. Você já optou pela faculdade. Uma vez que você optou pela sua faculdade, você é assistente social ou está no processo de tornar-se assistente social, você quer o quê? Você quer um emprego na área. Por quê? Quando a gente estuda 4 anos uma graduação, a gente quer o quê? A gente quer trabalhar naquilo que a gente estudou. A gente quer mostrar para as pessoas o que a gente sabe fazer. Eu quero ver como é que aquela teoria ela se aplica na prática, não? E o que é que acontece depois dessas três aspectos da realidade? Existe um mais forte e mais complicado de todos, que se chamam as crenças limitantes. As crenças limitantes é aquele discurso que você ouviu, e eu digo isso com toda certeza do mundo para 90% das pessoas que estão assistindo essa live, de que não, ninguém precisa de muito para ser feliz, não. Arranje um emprego na prefeitura onde você mora e está tudo certo. Todo mundo vive assim, apertado. Todo mundo vive apertado. Ninguém tem dinheiro sobrando. O meu objetivo é só pagar minhas contas e eu estou bem. Não precisa, quem muito tem não tem paz. Eu não quero esse dinheiro todo porque eu não consigo ser feliz com isso. Quanto mais discreto, melhor. Quem nunca ouviu esses discursos na vida? Quem nunca? Eu escutei a vida inteira. Isso vai construindo uma mentalidade que quando a gente chega na fase da vida adulta, a gente diz, realmente, será que eu preciso de muito? E aqui eu não estou falando do supérfluo, eu não estou falando do banal, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando no que nós internalizamos como verdade e como isso nos limita de avançar na vida. E aí eu digo para vocês, quem foi de vocês aqui que nunca ouviu isso? Para que tanto? Se você pode ser feliz com menos. O importante é pagar as contas e sobrar um pouquinho no final do mês. Arranja um empreguinho aí na prefeitura que já está tudo certo. Assistente social trabalha em prefeitura, né? Muitas de vocês já escutaram isso. Muitas. E uma coisa é viver com pouco, e saber que o pouco ele satisfaz, se você for uma pessoa sábia. Você não precisa do supérfluo, você não precisa daquilo que sobra, você não precisa ostentar, não. Outra coisa é você se limitar a viver só isso, entendeu? Porque quando escutamos isso a vida inteira, desde pequena, a gente internaliza mesmo isso. Tá bom, vamos ficar só por aqui. Arranja um emprego ali no CRAS também. Nunca vi assistente social rica. E aí você se limita. Você pensa que não. Você se limita. Você tem vergonha de dizer que você quer um emprego no melhor lugar do Brasil que emprega assistente social. Você tem vergonha de dizer que quer ganhar 15 mil reais por mês. Você tem vergonha de dizer que quer comprar o carro mais novo que existir. Você tem vergonha de dizer que tem um iPhone. Por quê? Porque sofremos esse bombardeio. Queira pouco. Se você quiser muito, que assistente social é essa? Porque você não doa as suas coisas. Que assistente social é essa que tem um iPhone? Onde era que Karl Marx estava dizendo que assistente social tinha iPhone? Você se limita por essas imbecilidades que são ditas cotidianamente. Para mulheres, para assistente social, para tudo isso. Eu me lembro que quando eu fui sair do curso que eu fazia, que era engenharia na Universidade Federal do Semiárido, para cursar serviço social, eu escrevi uma carta para minha mãe.
porque eu tinha medo. Medo de abandonar a engenharia, que supostamente eu seria uma engenheira rica para ser assistente social. E eu escrevi uma carta, prometendo a ela que eu poderia ser naquele tempo, 2009, eu tenho uma carta até hoje. E eu dizia a ela, eu prometo que eu vou ser uma assistente social bem-sucedida. Olha o medo. Eu tinha o quê? Tinha 20 anos? Não é menos. Por quê? Porque eu cresci ouvindo que eu precisava querer pouco. E muitas vezes eu sou julgada porque quero muito. E essa crença limitante, vocês podem estar achando que essa aula está muito vibes e tal, mas é a realidade. Essa crença limitante faz com que você desista dos seus grandes sonhos. Faz com que você desista de pensar alto. Veja quantas pessoas disseram aqui, já ouvi, não sei o quê. Apenas uma disse, eu não tenho vergonha. E outra, eu sonho alto. Todas as outras concordaram com o que eu estou falando. Então, quantas Jéssica existe? Pouquíssimas. A Jéssica é destemida. A Jéssica tem coragem de falar. Não somos todas assim. Então, essa crença limitante é o que nos impede muitas vezes de querer um concurso melhor, de querer uma vida melhor, de querer um celular melhor, de querer desfrutar melhor. E aí, quando a gente vê essas duas opções, tem um concurso público, eu tenho empreender. Empreender? Que empreender? Empreender ficou para rico. Pobre não empreende. E uma coisa é a diferença quando você se localiza num lugar de proletariado. Eu pertenço à classe trabalhadora, porque pertencemos. E outra coisa é quando você diz, eu pertenço à classe trabalhadora, mas isso não vai me limitar. E aí, por isso, que diante dessa realidade comum, que vocês estão vendo no slide, vocês têm algumas opções, como eu já coloquei. Estudar para passar no concurso, empreender com algo que você goste, não fazer nada e aceitar as circunstâncias. Aceitar as circunstâncias é o que a grande maioria faz. Aceitar as circunstâncias é dizer, já tá. Nada, por favor, não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Mas existem muitas pessoas que o projeto de vida é casar e ter um filho. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Mas talvez não seja só isso que lhe preencha. Pode ser também. Mas eu tenho certeza que se você está aqui às 7h22 da noite, uma terça-feira, assistindo uma aula com uma professora de serviço social, o seu sonho não é casar e ter filhos. O seu sonho é ter uma carreira profissional. Então, diante dessas opções, o que você precisa fazer? O que será necessário fazer nas duas opções ágeis? Duas opções ágeis porque a terceira, se você disser, não quero fazer nada, aceito as circunstâncias, ok. Não é uma opção ágil. Sobrou as duas opções ágeis, que seria empreender e fazer aquilo que você gosta e que você sabe fazer, ou estudar para um concurso. Então, o que você precisa fazer? Quais são os pré-requisitos para você fazer? Qualquer uma das duas opções, empreender ou passar num concurso público. Estudar. Por quê? Todos aqueles pilares que eu falei, você, a sua família, a sociedade, que a família pode ser apoio ou conflito, a sociedade pode ser favorável ou desfavorável, e você pode ser qualificado ou não qualificado. Desses três pilares, existe um pilar muito maior, que significa vontade. Por exemplo, a Claudineide acabou de dizer, sou casada e tenho um filho, mas quero mais. Por isso que você está aqui, Claudineide. Por isso que você está aqui. Porque não está errado em você estar casado e querer filhos, e ter filhos, de forma nenhuma. Mas se você está aqui é porque você quer uma carreira profissional. E ótimo que você está aqui. A Issa também, já casei, agora meu foco é estudos e a carreira profissional. Excelente. É a sua ordem de prioridades. Então, quando você está diante dessas duas opções, empreender ou passar em um concurso público, a coisa que eu tenho que dizer para você é estude. Minha mãe sempre dizia que nascer pobre é o destino, entre aspas, né? Morrer pobre é a opção. Claro, ninguém pode dizer isso de forma nenhuma, mas
A distância entre onde você está e o que você quer chegar é gigante. É gigante. Mas a distância entre onde você está e o próximo passo, ela é ínfima. Ela é ínfima. Ínfima, ínfima, ínfima. Então, onde você quer chegar demandará tempo. Independente do lado que você tiver. Se você tiver para o concurso, vai demandar tempo. Se você tiver para empreender, vai demandar tempo. O que eu quero dizer para vocês em linhas gerais é que quando você nasce nas circunstâncias que vocês nasceram e que eu nasci, estudar é um ato revolucionário, seja para o que for. Não acho que a pessoa que está vendendo bolo de pote em casa ela não precisou estudar, porque ela precisou estudar. Ela precisa estudar o marketing, ela precisa estudar a publicidade, ela precisa estudar a receita para ela não errar, porque agora não é só a família dela que está comendo, ela está vendendo. E ela tem que vender bons bolos de pote para poder esse negócio dela ir para frente. Então não menospreze a luta do outro porque não está estudando para concurso, não. Porque senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa que eles fazem com a gente. Ah, você só estuda? Quando a gente sabe que na verdade não é só estudar. Quando a gente sabe que na verdade é muito mais do que isso. Então, diante dessas duas opções de vida, você só tem uma posição. Não existe outra coisa que eu possa dizer para vocês a não ser estudar. Estudar, estudar. HBC, horas de bunda na cadeira. Não existe outra opção. A distância onde você está, a distância onde você quer chegar é gigantesca. Gigantesca. Mas a distância de onde você está para o próximo passo ela é ínfima. Tá pertinho, tá curtinho. Quando você escolhe isso, uma das duas opções, você vai para o concurso público ou você vai para o empreendimento, o que você vai fazer? Analisar as vantagens, os benefícios de cada espaço. No concurso público, a gente tem esses três principais benefícios. Primeiro, a tão sonhada estabilidade financeira. Quem é que não quer? Quem é que não quer a tão sonhada estabilidade financeira? Não venham me dizer que vocês estudam para concurso somente para realização profissional, porque não é. Todo mundo que estuda para concurso também perpassa pela linha da estabilidade financeira. Então, a grande vantagem do concurso é a estabilidade financeira. Segundo, você vai atuar na sua área de formação, que aí é onde entra o prazer, a satisfação de estar trabalhando naquilo que você estudou. É ótimo, é excelente. É excelente. E o terceiro benefício, poucos riscos. O concurso lhe traz poucos riscos. A gente sabe que nós que nascemos de origem sempre humilde, a vida é um risco. A vida é um risco. Nós arriscamos toda hora. Então, tudo que a gente quer é segurança, é tranquilidade, é paz, é conta paga. Porque a gente vem de uma história de contas não pagas. A gente vem de uma história de ouvir as pessoas cobrando na nossa casa, para nossa mãe e para nosso pai. A gente vem de uma história de quem estudar em colégio particular, do colégio atrasado. Na faculdade, a faculdade atrasada. Então, tudo que a gente quer é segurança. São poucos riscos. A estabilidade financeira. E também atuar na nossa área. Para que a gente vá construindo o nosso fazer profissional. E depois, se você quer empreender, você tem também benefícios. Você tem mais liberdade de movimento. Você pode estar em qualquer lugar e trabalhar. Você tem um novo. Aquela coisa de só quem empreende sabe. Aquela coisa de é novo, a novidade, a não rotina. E você tem um universo de possibilidades. Um universo de possibilidades você tem. Eu trago um exemplo da minha própria vida. Eu fui servidora pública por 6 anos. E hoje eu empreendo. Por quê? Eu sou assistente social, com muito orgulho. Amo a minha profissão e eu só sei ser assistente social. Mas hoje eu dou aulas online.
Eu vendo cursos online. Isso é o meu trabalho. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é o meu trabalho. E nem todo mundo, hoje, depois que eu estou desse lado aqui, que eu não fazia ideia até ano passado como era tudo isso, nem todo mundo tem a condição de estar aqui desse lado. E tudo bem. E tudo bem. Nem todo mundo tem essa euforia de estar toda hora criando, inventando. Eu vou fazer a maratona da assistente social, o que é que eu vou falar? Nem todo mundo tem a cabeça tão fértil assim. E tudo bem. A minha cabeça esteve 6 anos lá no serviço público, onde, modesta parte, eu desempenhei todos os lugares que eu passei com excelência. Por quê? Porque eu sou assistente social. Mas hoje eu estou em outro universo que eu decidi trazer para vocês todas essas verdades que ninguém traz, principalmente do serviço social, porque tem medo, porque sustenta uma falsa ideologia, porque sustenta uma falsa imagem. Porque deturpam o que é essa profissão como se fosse uma profissão diferente de todas as outras. Mas a assistente social também empreende. A assistente social também está do lado de lá. E eu digo a vocês que o lado de lá não é feito só de filho da puta, não. Entendeu? Então, a única coisa que eu digo para vocês com toda certeza é que o concurso público é um excelente. Eu sou uma apaixonada pelo serviço público. Para mim, me encanta, me fascina como o serviço público ele se movimenta. Como atende todas essas pessoas nesse país que tanto precisam do serviço público. Como o serviço público é a mola propulsora desse país. Como é importante. Para que exemplo maior do que agora nesse contexto de pandemia? Então, por isso que eu venho aqui para mostrar para vocês os dois lados de uma forma como quase ninguém nunca mostrou. Mas eu tenho que dar o meu veredito final e eu sempre diria. O outro lado, que é o lado do empreendimento, é um lado que requer estudo, é um lado que requer esforço. Eu nunca na minha vida trabalhei 10 horas por dia como eu trabalho hoje. Eu sento aqui nessa cadeirinha às 9 horas da manhã e eu saio à noite. Claro, me levanto para almoçar, para tomar banho. Eu nunca havia trabalhado 10 horas por dia como eu trabalho hoje. Então, o outro lado não são só flores. O outro lado não é... Se você por aí do seu lado está dizendo, ai meu Deus, a única opção que eu tenho é estudar para concurso. Que bom. Que bom que você tem essa opção de estudar para concurso. Isso é muito bom. É muito vantajoso. No país que a gente vive, isso é muito vantajoso. E aí, meu povo... Deixa eu ver esse slide aqui, o que é. Não. Diante de tudo isso, a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é... Aqui. Eu quero ter todos, é possível? É possível. Eu quero aqui, outro slide aqui. Peraí. A pergunta que você deve fazer todos os dias para você são: quais são as suas prioridades de vida? Bem sincera, bem sincera, bem sincera. Quais são as suas prioridades de vida? Eu quero casar, eu quero construir minha carreira, eu quero ter filhos. Por que estão separados, professor? Eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Não pode. Pode. Você pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que isso exigirá de você muito mais esforço. Exigirá de você muito mais esforço e agora é onde a gente entra com a parte da aula sem massagem. Já disse para você que qualquer coisa que você decidir fazer na condição que vocês e eu, estamos hoje, a única opção que a gente tem é estudar. Não existe outra. Independente do que você for fazer, você vai ter que passar pelo estudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: quer ter todos? Já casei, já tenho um filho, não sei, quero construir minha carreira. Você pode ter todos, mas você vai precisar se esforçar muito. Por que eu digo isso? Eu tenho uma legião de alunas que são mães, de 2, de 3, de 1, que são casadas, bem casadas e outras mal casadas, porque elas compartilham muita coisa comigo aqui. E a única coisa que eu digo para quem ainda não casou, para quem ainda não tem filho, é que é possível ter tudo. É possível demais. Mas você vai precisar se esforçar o triplo. Porque uma pessoa ela não pode ter tudo ao mesmo tempo. Não pode ter tudo ao mesmo tempo. Ou ela tem uma coisa ou ela tem outra. A mãe e a avó de vocês nunca disseram, não, é melhor um na mão do que 2 voando. Então você pode, meu amor, você pode ter tudo, mas isso vai exigir de você muito mais. E aí você tem que parar e tem que dizer assim:
Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas prioridades? Eu quero a minha prioridade, aquilo que eu mais quero, aquilo que tem mais urgência na minha vida. Nenhum desses três está certo ou errado. Todos os três estão certos. E aí, você vai escolher. Você vai escolher, você vai dizer, quero casar. Perfeito, case. Eu tinha uma amiga na faculdade, não sei se ela tá nessa live, que ela sempre dizia. Eu sempre dizia, não, quando eu terminar a faculdade eu quero ir para mais longe ainda. Para mais longe, eu quero ir-me embora, eu quero trabalhar em algum lugar, eu quero rodar. E ela dizia, pois a única coisa que eu quero é voltar pro meu interior. Aos 24 eu quero estar casada, eu quero ter um filho. E assim ela fez. Foi o projeto de vida dela. Tá errado? Não. Por que tá errado? Tá certo? Era o que ela queria. Tá feliz. Tá casada há uns 5 anos já faz tempo que eu me formei, então. Tá casada há uns 5 anos, tem seu bebê agora de 6 meses, 7 meses. Projeto de vida dela, tá feliz. Parabéns. E eu, onde é que eu tô? Em Buenos Aires. O que era que eu dizia? Que eu ia cada vez mais longe. E eu estou indo. Eu estou indo. Então, o projeto de vida de cada um é o projeto de vida de cada um. O único problema que existe nisso é quando você não tem projeto. Aí, meu amor. Quando você não tem projeto, quando você não elenca as suas prioridades e quando você não é adulta responsável para dizer cada escolha minha vai trazer uma consequência, eu sinto muito lhe dizer, uma hora a conta ela vai chegar. Uma hora a conta ela vai chegar. Então escolha bem. Saiba o que é que você quer escolher. Evite os atalhos. Porque tudo que vem por atalho também vai embora por atalho. E às vezes o caminho do atalho de volta ele é penoso, ele é custoso, ele faz a gente chorar tantas vezes. Então saiba elencar quais são as suas prioridades de vida. E corra atrás dela. Por onde? A única opção que vocês têm é o estudo. Seja para qual lado você queira seguir, a única opção que você tem é o estudo. E aí, com tudo isso, eu só quero dizer para vocês que quase tudo depende de você. Ai, que meritocrática! Ai, que professora coach! Ai, que receita de bolo! Como é que um assistente social tem coragem de dizer isso? Por quê? Porque a assistente social tem um pé no chão e para de sempre delegar a vida, para de sempre culpar terceiros, para de sempre colocar a culpa na conjuntura. Agora eu vou tirar os slides que não precisam mais. Para de sempre dizer que o problema é Bolsonaro. Para de sempre dizer que, ai, não, porque não tem concurso, porque o concurso só é uma vaga. Ai, porque eu não vou pra longe. Ai, porque não tenho como sair da minha cidade, não. E meu namorado? Não, e meu cachorro, como é que eu levo? Ai, professora, mas é porque eu não tenho como fazer um concurso que só paga R$ 2.000. Aí tá difícil. Aí tá difícil. Tá difícil. Não é a professora que é meritocrática, não. Não é a professora que é burguesa, não. O tanto de burguês que eu já escutei. Tanto de ver que eu já escutei que eu sou burguesa. Ou burguesaria medonha, como diria minha avó. Então, meu amor, só depende de duas coisas. Primeiro, condições externas. Por quê? Você precisa ter o concurso, você precisa estar numa conjuntura política boa, concordo. Você precisa ter um esforço máximo e depende de outra coisa. De você. Olha só, depende de você. Se você não fizer, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer por você. Vi um povo comentar aqui em cima, tô casada, não sei o que, 2 filhos, não sei o que, não sei o que. Ai, mas não consigo focar nos estudos. Foi o seu projeto de vida, casar e ter 2 filhos. Lindo, lindo, lindo. A maternidade dizem ser uma coisa incrível. Eu não duvido que não seja, deve ser. O seu projeto de vida era casar e ter 2 filhos. Se você quer construir uma carreira, saiba que agora você tem que se esforçar por 3. Pelo seu casamento, pelos seus 2 filhos. É assim. São escolhas, são resultados. Então, meu amor, para de culpar terceiros, sabe?
Para de delegar a responsabilidade da sua vida. Para de dizer que você... Ai, tô tão desmotivada porque com essa situação de pandemia não consigo estudar nada. Não me diga, é mesmo. Tem uma galera estudando para quando os concursos voltarem todinho, essa pessoa ela vai estar preparada. E aí, foi o que a gente disse ontem, dessa vez não. Dessa vez ela não vai estar despreparada, não. Dessa vez ela vai passar. Porque tudo que a gente queria era tempo. Tudo que a gente queria era tempo para estudar. Tudo que a gente queria era menos correria. E agora a gente tem mais tempo, menos correria. Algumas pessoas não, porque continuam trabalhando, outras que estão trabalhando mais ainda. Mas tudo que a gente tem hoje é tempo. A gente queria tempo. Então, como amante dos dois lados, desse recente, pode casar, pode ter filho, pode ser funcionária federal, pode demais. E Vanesca, se esse é o seu caso, meus sinceros parabéns. Nem lhe conheço, mas eu tenho uma admiração tremenda por quem consegue fazer isso daí. Mas você tem que concordar comigo que isso exige esforço triplo. Exige. E por isso você é mais vitoriosa ainda. Por isso você é mais guerreira ainda. Mas não é todo mundo que tem a sua força. E você não faz parte da maioria. Infelizmente, a maioria não tem todo esse despegue. A maioria não tem toda essa capacidade de seguir. A maioria não tem toda essa capacidade de organização como você teve. E claro, a gente sempre fala para a maioria. Então, o que eu quero dizer para vocês é, o concurso público, por que você deve estudar para concurso público? Não é esse o tema da nossa live, como a gente começou. Por que você deve estudar para concurso público? Quando você faz essa pergunta, você realmente para de só reproduzir a lógica de ser servidora pública e você passa a primeiro saber se você quer ser servidora pública. Se você quer ser servidora pública. Porque um elemento fundamental é o querer, é a vontade. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente tem vontade, mais a gente alcança. O concurso público, ele está aí. Eu já disse desde ontem que ele nunca vai deixar de existir. Então, parem, a partir de hoje, de não saber o que vocês querem. Primeiro aprenda o que é que vocês querem. Primeiro aprenda qual é a prioridade de vida de vocês. Primeiro entenda qual é o lugar de vocês na vida. O que é que você quer fazer? Não tem nada certo, não tem nada errado. Esse conceito há muito já caiu por terra. Vender bolo de pote se você é assistente social pós-graduada não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu quero comprar. Porque eu adoro. Querer correr o mundo crescendo sua carreira de assistente social, não apenas no serviço público, você quer ir para a empresa privada, também não está errado. Não está errado. É o seu projeto de vida. Querer casar e ter filhos e se dedicar integralmente a isso, mesmo sendo assistente social, também não está errado. É o seu projeto de vida. Então, o que falta, gente, o que eu vejo faltar é um choque de realidade muito grande. Eu vejo muitas lives. O projeto ético-político do serviço social, a dimensão teórico-metodológica do serviço social, a gênese do serviço social, a ética pertinente, ou a atuação do assistente social em tempos de Covid-19 e desafios da contemporaneidade. Por favor, basta disso. Basta disso, entendeu? Primeiro vamos localizar quem são esses assistentes sociais. Quem são essas pessoas? Existem pessoas atrás desse assistente social. Quem são essas pessoas? O que é que elas querem? Vamos ajudar essas pessoas a entenderem o que é que ela precisa querer para a vida dela. Quais são as necessidades dela? Quem é essa pessoa antes dela ser essa assistente social? Quem é? Sabe? Vamos parar com essa abstração que ninguém sabe onde chega nunca. Vamos fazer com que a gente diga assim, pronto, decidi, quero isso, bora. O que é que eu preciso fazer para isso? Sabe? Poderia começar essa maratona de assistente social. Um dia vamos falar de fundamentos, no outro dia vamos falar de questão social, no outro dia vamos falar de política social. Não, para quê? Eu tenho curso para isso. Quer assistir aula disso? Compra as aulas.
Tá lá, estão gravadas, atualizadas. Eu quero ir antes. Quero ir num processo antes. E vamos falar sobre isso também aqui. Vamos falar sobre fundamentos. Vamos falar sobre quais os assuntos importantes para se estudar, a sequência desses assuntos. Mas vamos ver quem são essas pessoas antes. Parar de enrolar com tanta abstração e mostrar para essas pessoas que elas precisam escolher um caminho de vida, que elas precisam escolher um projeto de vida. Porque só uma vez quando ela escolhe, quando ela se localiza, durante o processo, é que ela vai saber para que lado ela deve ir. Sabe? E por isso que eu criei o clube. Por isso que eu criei o clube. Porque lá no clube, toda segunda-feira eu tenho um choque desse. Toda segunda-feira eu tenho um choque desse. Minha aula de fundamentos tem 2 horas de duração. Para que mais do que isso? Se vocês passaram 4 semestres na faculdade estudando isso, sabe? Eu vejo uma categoria extremamente qualificada. Eu vejo uma categoria extremamente, como é que eu posso dizer? Com a direção teórico-metodológica bem. Mas eu vejo uma categoria perdida. Eu vejo uma categoria perdida. Porque não sabe para que lado vai. Que compram cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos. E não usam nenhum. É preciso que a gente entenda qual é o nosso lugar. Quer ser servidora pública? Bem-vindo. Esse canal aqui, esse lugar aqui, vai ter muita coisa que você precisa gratuitamente. Mas eu também preciso falar de outros aspectos que muita gente não fala. E não é terapia de 7 dias. Não sou psicóloga. Todo respeito aos meus amigos psicólogos. Jamais estou querendo fazer uma terapia aqui. Estou trocando experiências que aconteceram com a minha própria vida, que eu tenho certeza que aconteceu com você e que ninguém conversa com você sobre isso. Então, hoje eu recebi uma pergunta. O que fazer para defender a EAD? Para que defender a EAD? Defenda a sua vida. Defenda o seu projeto de vida. Localize-se você e use da EAD como você puder, o máximo que você puder. Exija o que você precisa exigir da EAD. Não para que defender a EAD, sabe? Não. Basta. Basta de coisas abstratas, de batalhas em vão. A batalha que você tem que travar é com você mesmo na sua vida, porque já basta de condições externas que a gente tem que enfrentar, sabe? Muitas coisas externas já estão aí para nocautear todos os dias. Nós temos o Bolsonaro, nós temos um país de merda, nós temos uma conjuntura política terrível, nós temos uma crise de valores gigantesca, gritante. Basta. Olhem para dentro de si, sabe? Veja o que é que você pode fazer na sua vida, para você dizer assim, decidi hoje, depois da live, que eu quero ser servidora pública. Decidi. Lá, de acordo com os riscos e os benefícios, eu quero ser servidora pública. O que eu preciso fazer para isso? Estudar. Estudar da forma correta. Estudar com constância, estudar com dedicação, estudar com disciplina, estudar por vários dias, por vários meses. Não ter pressa. O que você precisa saber? Você precisa eleger prioridades na sua vida. O que você quer fazer? Você quer ficar 2 horas no Instagram ou 2 horas estudando? É você quem decide, não tem condições externas nenhuma limitando você de escolher se você vai ficar 2 horas no Instagram ou se você vai ficar 2 horas estudando. Nenhuma. É você quem decide. Então, traga para si a autorresponsabilidade. Eu sei que vocês vão sair dessa live hoje pensando. Há uma amiga que falou aqui, eu faço bolo de pote. Qual é o problema dela fazer bolo de pote e ao mesmo tempo querer correr atrás da carreira profissional dela? Merece 2 vezes, ela merece 2 vagas. Uma por estar estudando, uma por ao mesmo tempo estar se virando. Não quero romantizar essa luta exacerbada, não. Queria que tivesse todo mundo aí no Caribe, nas Maldivas, tomando um drink daqueles coloridos. Mas não pode. As circunstâncias não são essas. E diante das circunstâncias que a gente tem, o que a gente precisa fazer? Escolher o que a gente quer. Quais são as 3 opções? Aceitar as circunstâncias e já era. Tá tudo certo. Estudar para passar no concurso público. Estudar para empreender. Qual é a outra opção que você tem? Qual é a opção que você tem? A outra, vende boticário, amo. Excelente. Então, dentro dessas circunstâncias, identifique o que é que você quer, qual é o seu projeto de vida. Identifique o que é que você realmente precisa depositar mais energia todos os dias. Ô, mulher, eu amo pastel, Ângela.
Ave Maria, como eu amo. Identifique o que é que você quer na sua vida, identifique qual é o seu projeto de vida, identifique qual é a sua localização. Antes de ser assistente social, existe uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa deve fazer concurso público? Se deve, o que você vai fazer? Você vai estudar. Você vai estudar com foco, com disciplina, com constância, com motivação. Você quer empreender? Você vai procurar, como a Ângela, fazer a melhor receita de pastel que existe para vender o melhor pastel da sua cidade. Pastel doce, pastel salgado, pastel de massa fina, pastel de massa grossa, pastel de forno, pastel de óleo. E é isso. E é isso, sabe? Hoje a live começou com essa pergunta. Por que eu devo estudar para concursos? E eu quero que vocês anotem essa pergunta num caderno, numa folha qualquer. E responda pelo menos 5 razões pelas quais você quer estudar para concurso público. Fora os 3 benefícios que eu já coloquei aqui, elenque pelo menos mais 2. Descubra se é isso mesmo que você quer. Descubra se você está pronta para enfrentar isso, porque vai requerer várias coisas. Vai requerer silêncio, vai requerer prioridade, vai requerer tempo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A outra opção que é empreender também. A Ângela está fazendo pastel agora, são 7h51 da noite. Você não acha que eu queria estar sentada no sofá, não, assistindo a live mais tranquila? Queria. Mas isso requer tempo. E ela quer empreender e ela está fazendo isso. Se você não quiser fazer nada, tudo bem. São escolhas. Agora se localize, se identifique, tenha metas claras, objetivos bem traçados. Uma pessoa que não tem projeto de vida é uma pessoa fadada ao fracasso. Tenho inúmeros exemplos. Uma pessoa que não tem projeto de vida é uma pessoa fadada ao fracasso. Então, tenha um projeto de vida. Não seja como essa pessoa, Wagner Oliveira, que entrou na live para dizer, vai Corinthians, menino usa menina, menina usa menina, menina usa rosa. Uma pessoa dessa, claramente, não tem projeto de vida. E tem muito tempo. E essa conta, ela vai chegar. Essa conta, ela vai chegar. Sabe? Não sejam esse tipo de pessoa. Sejam as pessoas que dão a volta. Que fogem da curva. Isso não é meritocracia. Isso se chama autorresponsabilidade. Isso se chama saber quem você é durante a sua vida e saber onde você quer chegar. E isso não depende de ninguém além de você. Isso só depende de você. Deixe que as condições externas que já vão dificultar bastante, que já façam o trabalho de dificultar as condições externas, não dificulte você também. Faça a sua parte com carinho, com dedicação, com constância. Saiba quem você é e o que é que você quer para a sua vida. Nunca se esqueça, a distância entre onde você está e aonde você quer chegar, ela é enorme. Mas a distância onde você está e o próximo passo é isso daqui. É muito pequena. Então, dê o próximo passo. Dê o próximo passo. Vivemos na era da tecnologia. Vivemos na era do acesso. Vivemos na era da informação. Saibam aproveitar isso da forma mais correta. Saibam aproveitar isso da forma mais produtiva. É uma corrida. É uma corrida. Não existe essa opção de não ser uma corrida. É uma corrida. E você que vai ver onde é que você está no percurso dessa corrida. Temos 6 minutos e eu queria só compartilhar com vocês. Como eu sempre digo para todo mundo, as nossas realidades são muito semelhantes e creiam que é muito semelhante. Porque eu sou uma pessoa que nasci no interior do Ceará, filha de pais separados. Meu pai nada, era a mesma coisa, minha mãe sempre deu de conta de tudo. Uma relação um pouco complicada na família por sempre ter tido essa mentalidade, que difere um pouco do restante da família. E quando a gente é diferente, a gente arranja muito conflito. Então, se você está tendo muita paz pela sua vida, veja que alguma coisa está tendo errado. Mas, bom, o que eu quero dizer é que essa pessoa que saiu do interior do Ceará, eu sempre dizia, eu quero mais
quero mais. Eu sabia que existia um caminho gigantesco a percorrer. Gigantesco. Só que eu sabia que a distância entre aquele lugar que eu estava e o próximo passo era pouca. E era assim que eu ia fazendo, de passo em passo. Quando eu saí da casa da minha mãe em 2007, eu tinha 17 anos. Eu jamais me imaginei estar no lugar que eu estou hoje. Eu nunca tive nenhuma pessoa política que me ajudasse. Eu nunca tive dinheiro ao meu favor. Eu nunca tive um leque gigantesco de oportunidades. Eu fui criando as próprias oportunidades. E a única coisa que eu tenho para dizer a vocês é que se depois de 10 anos, saí em 2007, 2017, 10 anos, 13 anos, rodando por vários lugares, Mossoró, Natal, Fortaleza, meu interior. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que é possível. Nem com todo mundo, não. Com todo mundo, não. Tem pessoas que vão ser acometidas. Eu fui muito afortunada por nunca ter me acontecido nada de muito grave. Infelizmente, tem pessoas que são acometidas por coisas mais graves, por coisas mais difíceis. Eu nunca fui. Mas, se eu conseguir sair da realidade que eu saí hoje, do interior de 60 mil habitantes, no interior do Ceará, com R$0 no bolso, para fazer uma faculdade pública que teve 3 greves. Luana está aqui nessa live, ela sabe que é verdade que eu estou falando. Teve 3 greves que eu nunca pude terminar. Meu interior é Limoeiro do Norte, Ceará. E hoje eu trabalho sendo assistente social depois de 6 anos, ganhando salário de 2.000, ganhando salário de 1.200, ganhando salário de 2.500, não dando nem para pagar as contas. Se hoje, depois de 13 anos, alguma coisa funcionou, não estou rica, não. Nem estou na melhor ainda vai ter mais. Eu tenho voos mais altos, eu ainda não parei por aqui, não. Mas se hoje, depois de 13 anos, eu consigo ter todas as minhas contas pagas, ter dinheiro sobrando, poder comprar o que eu quero comprar, na medida do possível, claro. Se eu quero comprar um carro, eu não posso comprar um carro não, mas bom. Posso viver onde eu quero viver. Eu só digo a vocês uma coisa que é possível. É possível. É possível. Foda-se quem quiser dizer que é meritocrático. É possível. Porque eu bem sei que não tem mérito de merda nenhuma. Foi chibata nas costas. Chicote estalando nas costas. Luana que tá aí vai saber que desde o primeiro período eu tava enganchada debaixo da asa da professora mais cruel da faculdade. Se chamava Glaucia Russo, que todo mundo tinha medo dela. Que na verdade era um amor. Mas como eu tinha a ambição de ser uma das pessoas que mais soubesse de infância e adolescência naquela faculdade, eu me enganchei com a única professora que poderia me ensinar a infância e adolescência, que foi Glaucia Russo. E... Ai, Luana. Todo mundo tinha medo de Glaucia. Todo mundo tinha medo de Glaucia. E eu me enganchei com ela desde o primeiro período. E tudo isso que eu digo pra vocês agora, eu comecei a construir lá em 2010, quando eu entrei na faculdade de serviço social. Então, são 13 anos, de 2007, quando eu saí da casa da minha mãe, até hoje. E eu não vou voltar mais. Eu vou cada vez mais longe. E não tem no mundo quem me pare. Nem condições externas, nem nada. E se eu desenvolver essa mentalidade, vocês também podem desenvolver. E enquanto eu não ver pelo menos metade das pessoas que me seguem com essa mesma mentalidade, eu não sossego. Essa é a minha nova meta de vida, esse é o meu novo compromisso. É romper com essa mentalidade limitante que eu sei que muitas de vocês têm. Que eu também ainda tenho. E que eu ainda tenho muito, muito, muito para romper. Então, hoje foi o segundo dia da nossa maratona do assistente social, 7 passos rumo à aprovação. Faça a seguinte pergunta para você. Por que eu devo estudar para concurso? E responda, qual é o seu projeto de vida? Isso vai ser suficiente para você conseguir dar os primeiros passos. E sempre lembre, os primeiros passos, eles estão super perto do lugar de onde você está agora. E são esses primeiros passos que vão levar àquele lugar longe, que você acha que é impossível, mas chega. Tá bom? Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Vou tentar deixar salvo aqui. Se não conseguir, vai pro YouTube da mesma forma. E amanhã a gente tem mais. Um super beijo. Até amanhã.